aquela moça loira. Obrigada. Bom dia a todos. Alô? Estamos escutando. Bom dia. É um prazer estar aqui. Fico chateada desse auditório não estar lotado, mas a gente entende trânsito e outros assuntos de São Paulo. Eu venho de Minas Gerais, faço mestrado aqui na PUC sobre a inserção da sustentabilidade nos cursos de administração. Então, totalmente alinhado com a proposta. Nosso colega é de lá também, a gente participa de um núcleo de estudos do futuro lá da universidade. São várias as questões, né? Não daria tempo aqui. E eu coloquei algumas, inicialmente, para o professor Jacobi. Jacobi ou Jacobi? Jacobi, né? E professor Barbieri pode complementar também, porque são muitas, né? Então, assim, um ponto que eu sinto e que me inquieta muito, como educadora em Pouso Alegre, que eu trabalho lá numa universidade, é um instituto, é uma universidade privada, onde o quadro que a gente tem, os alunos praticamente trabalham o dia todo e vão para a universidade à noite, cansados, esgotados, né? E os professores, praticamente, trabalham em empresas durante o dia e complementam os salários com a universidade. Isso acontece não só lá, a gente acompanha, tem acontecido geral. Então, a qualidade da educação fica comprometida, não tem jeito. Então, dentro dessa temática da sustentabilidade, como que a gente poderia, dentro dessas limitações, fazer do limão a limonada, né? De modo que a gente melhore isso, insira a sustentabilidade, sendo que também as instituições, os gestores, são pressionados para terem as salas lotadas, a escola lotada, de aluno, o aluno vira cliente, aí dá um nó em toda essa questão. Porque eu fazendo o mestrado, a gente percebe que tem muita filosofia, muitos estudos, muitas teorias, e aí, na hora de praticar, dá aquela angústia, porque você fica engessado. Então, a questão é essa. Vocês me ajudariam muito a solucionar isso daí. Pode. Eu vou frustrá-la porque eu não vou dar solução. Alô? Eu vou frustrá-la porque não vou dar solução mesmo, porque algumas soluções são de cada instituição. Ou seja, se a gente pensa a questão da formação, a questão dos condicionantes dessa formação, dos pontos de estrangulamento, são outros. Ou seja, sou professor da USP, dou aula à noite e também os alunos têm que se deslocar da Zona Leste até o Butantã. Então, também pode crer que é um pouco mais fácil que se deslocar em Pouso Alegre, não? Com isso que eu quero dizer, há uma dimensão que nós precisamos refletir, nem autocomplacência e nem autoflagelação, não? Ou seja, do ponto de vista da prática educativa. Houve muitas mudanças do ponto de vista da forma como as pessoas se percebem como estudantes, não é? Desde aspectos disciplinares, uma série de questões. A gente tem horas que estou ficando velho para dar aula, não? Literalmente, você pode pensar. E, às vezes, não é que seja velho, mas de que, de repente, todas essas dimensões da disciplina e outras questões se misturam com outras. Do meu ponto de vista, a questão fundamental é uma. As pessoas estão se formando, estão aprendendo e, ao mesmo tempo, não estamos mais no século XIX, onde tem o preceptor que batia com a varinha, aquelas coisas todas. Nós temos, dentro da própria faculdade ou universidade, pessoas que acreditam que o constrangimento ou quase que uma lógica repressiva é a que resolve. E aqueles outros que têm uma prática democrática. E o aluno convive com esses dois permanentemente. Se você é mais flexível porque aposta na responsabilidade deles, você terá um resultado que será talvez uma proporcionalidade de alunos com maior envolvimento, maior motivação, maior responsabilidade, mas você não estará quantificando o constrangimento. Se você tem uma lógica tarefística, você terá esse resultado, todo mundo fazendo tarefinha porque tem medo que o professor reprove, etc. E tal. Então, acho que essa é uma dimensão que cada um tem que
avançar cada vez mais no seu repertório, na sua criatividade para lidar com isso. Agora, do ponto de vista de conteúdo, já é uma outra questão. É uma outra questão. E é que, como eu disse, eu não me lembro se eu falei hoje, ontem, a disputa, digamos, dentro da visão do que é uma concepção disciplinar e uma concepção interdisciplinar. Eu sou professor da Faculdade de Educação e posso dizer, com muitíssima frustração, que mal consigo trabalhar os temas da educação e meio ambiente na Faculdade de Educação. É uma disciplina optativa, um ano tem, outro ano não tem. Para mim, bom, eu vivo do meu salário como professor, eu faço o que eu posso porque está na grade horária o que eu tenho que fazer e a margem de manobra que eu tenho. Mas para o aluno que está interessado nesse tema, vai ter essa disciplina um ano, outro ano não vai ter, porque o único que dá a disciplina sou eu. Então, estou colocando isso dentro da Universidade de São Paulo. Então, talvez ainda estejamos um pouco longe, digamos, dentro dos programas dos cursos de graduação, onde haja um reconhecimento pelos pares sobre a relevância que a temática da sustentabilidade, e aqui eu digo com toda tranquilidade que eu não gosto de usar, eu não gosto de trabalhar com a ideia de educação ambiental, me incomoda porque um adjetivo ela quase que gera um corporativismo, não? Você tem que ser educador ambiental para, não? Então, eu prefiro trabalhar mesmo com a ideia da educação e o meio ambiente, educação para a sustentabilidade, enfim, mas nada que seja adjetivado me incomoda. Bom, aí é uma questão dos avanços que poderão ser negociados e pactuados curricularmente. Agora, isso tem um tempo histórico. Eu diria assim que nós estamos engatinhando para que essa temática efetivamente seja objeto de uma postura transversal. Nos cursos de pós-graduação, estamos fazendo isto. O PROCAN tem 20 anos, e mesmo assim é um programa que tem uma visibilidade bastante restrita dentro da universidade. O que eu posso fazer? Nada, ou seja, o que eu posso fazer é formar cada vez melhores alunos que tenham maior repercussão o trabalho deles, que tenha maior visibilidade, mas não está muito além disso, porque numa reunião de conselho de pós-graduação ou de conselho universitário, os espaços são mínimos. Então, o que eu coloco é o seguinte, o desafio hoje é que haja cada vez um número maior de pessoas motivadas a se engajar, digamos, dentro dessa perspectiva interdisciplinar em diferentes áreas de conhecimento e que nós também formemos pessoas com uma visão que ali, além da palavra crítica, que muitas vezes a palavra crítica já ficou algo genérico também, não? Mas que tenham um grau de conhecimento que lhes permita problematizar, que lhes permita tomar decisões, que permita posicionar-se e que lhes permita, acima de tudo, ser proativos na argumentação. Então, eu diria que vai muito nessa direção. E quanto mais livros, quanto mais publicações, melhor. Quanto menos a gente puder estar preso a que a ideia deste é necessariamente melhor do que outra, mas contrapor as ideias, problematizá-las, trazer à tona, como o professor Barbieri colocou, essas diferenças entre educação para sustentabilidade, educação ambiental, educação socioambiental. Eu sou bem honesto, eu até participei ano passado no Congresso Mundial de Educação Ambiental, no Canadá, e eu voltei absolutamente chateado, frustrado, decepcionado, porque eu achei que a discussão está ficando muito bizantina, não? Ou seja, é a defesa de um lado versus aquilo que, enfim, é quase corporativa a argumentação. Eu entendo até muitas vezes argumentos que colocaram pós essas reuniões, tudo isso, mas me parece que o tema sustentabilidade, mesmo que esteja na mão das empresas, que algumas idôneas, outras que usam inidoneamente, mas me parece que chega muito mais num significado de contemporaneidade. Eu tenho uma leitura de que
educação ambiental ela é muito mais restrito o seu campo de compreensão. E a visão da sustentabilidade, eu acompanho todas essas polêmicas há vários anos nos grupos da AMPED e outros grupos que eu participo, mas eu pessoalmente tenho me comportado assim um pouco autisticamente, não? Eu não consigo me envolver muito nesse debate. Eu acho que a grande questão que está colocada para mim é a maneira dos diálogos, a maneira de colocar a noção de aprendizagem social no centro da argumentação que permeia as diferentes práticas da sociedade e dentro delas, obviamente, a da temática ambiental. Desculpa ter me alongado. Bom, essa dificuldade que você fala na sua instituição, lá em Pouso Alegre, né? Isso se reproduz no Brasil inteiro, mas não é só também aqui no Brasil, a gente vê também em outros lugares. Em grande parte, isso deve-se ao modo de pensar a administração genericamente, né? E segundo, de como formar administradores. A administração é tipicamente uma atividade antropocêntrica, muito ligado à exploração da natureza, o uso da natureza como recursos, o uso da natureza como fonte, né, de provimento de materiais, né, serviços, essas coisas todas. E isso daí faz parte da natureza do administrador, tá certo? Eu estou usando a palavra natureza como se fosse uma questão que ele não precisa pensar para agir dessa maneira, ou seja, tanto é que nos cursos de administração, de um modo geral, não existe uma preocupação, por exemplo, com outra coisa a não ser capital e trabalho o tempo todo, tá certo? Né? Como se fossem os dois únicos fatores de produção. Quando a gente começa a falar em outros fatores de produção, começa a falar em serviços ambientais, em outras coisas, começa a causar um pouco de estranheza, porque é tão natural não pensar que essas coisas têm que ser trabalhadas, né, que causa problema. Isso faz parte do pensamento administrativo de um modo geral, né? E agora, quando você chega na formação do administrador, você tem uma série de disciplinas, uma fragmentação de disciplinas. Os professores têm que ser competentes nas suas áreas. Como é que você vai contratar um professor de administração financeira se ele não é um cara muito bom em administração financeira? Para ele ser muito bom nisso, ele se especializou nisso e deixou de lado uma porção de outras coisas. Então, a gente tem problemas gravíssimos em todas as faculdades de administração do Brasil. E temos dificuldade, inclusive, quando a gente está fazendo trabalho em empresas. Por exemplo, eu participei da implantação de alguns sistemas de gestão ambiental, ISO 14001, em empresas. A gente vê claramente que certas questões que para nós parecia tão natural trabalhar com as pessoas, e eles realmente tinham uma rejeição extremamente grave, né? A questão, por exemplo, da tecnologia limpa, essas coisas todas, é muito complicado, porque eles têm um entendimento muito produtivista a respeito do assunto. Então, isso daí é um problema de formação. Agora, o que eu acredito que seja uma maneira de encaminhar soluções para isso é o fato de que a formação numa escola, né, não se resume à sala de aula e às disciplinas. Há muitas possibilidades que a escola pode estar fazendo. Tanto é que existem algumas iniciativas, né, de fazer com que as instituições de ensino superior adotem certas práticas tendo em vista a sustentabilidade do desenvolvimento social. Por exemplo, a Unicamp tem lá assinou lá a iniciativa da Unesco e do PNUMA, né,
os princípios de Taluar, por exemplo. Você tem o princípio de Swanson, o princípio disso ou daquilo. Então, esse é um início importante. Não precisa assinar, tá certo? Ver o que eles querem, tá certo? Né? O que está lá estabelecido e começar a aplicar. Se a escola não der exemplo, fica muito difícil. Só que quando as escolas vão dar exemplo, quase que invariavelmente se resume em coleta seletiva. E aí é um horror. É um horror porque, em vez de ser educativo, é deseducativo. Por quê? Porque começa a coletar tudo, né? Papel, pica, não sei o que lá. Isso daí começa a anestesiar a consciência das pessoas, no sentido de que estamos fazendo, né, a nossa parte, portanto, podemos consumir sem sentimento de culpa. Aliás, essa é uma questão extremamente presente na nossa sociedade. Veja, por exemplo, o Centro Empresarial para o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, o SEMPRE. Promove reciclagem, condomínio, escola, hospital, aquela coisa toda. Tá? Mas vai falar para ele em corresponsabilidade. Veja quanta oposição fizeram à Política Nacional de Recursos Sólidos. Por quê? É importante jogar para a sociedade, né, uma atividade voluntária, dar a impressão que está todo mundo fazendo a coisa legal, e todo mundo deixa de questionar os seus próprios hábitos de consumo, o que ele está fazendo efetivamente, né, porque dá a impressão que está fazendo a coisa certa. Então, a escola pode criar ciclos de palestras, né, fazer um processo de coleta seletiva acoplado com uma proposta de consumo, né, de discutir o consumo. E isso, do ponto de vista de escola de administração, é complicadíssimo. Porque, veja, quem aqui é professor de marketing aqui? Quem é? Tem alguém? Veja só, então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Tá? Grande parte da preocupação de da atividade de marketing é fazer com que as pessoas consumam por impulso. Como é que depois eu vou falar em consumo consciente? Então, essas coisas, então, levantar essas contradições, talvez seja um caminho para começar a trabalhar nas escolas. Agora, é preciso também entender que, do ponto de vista de um povo, de um país, a nossa escala de tempo individual é diferente. 20 anos para nós é muita coisa, para um país 20 anos não é nada. Então, se a gente começar a fazer alguma coisa hoje nesse sentido, tentar introduzir essas coisas, colocar a minhoca na cabeça dos alunos, fazer alguns questionamentos de base como esse, nós podemos dar início a um pensamento mais crítico, que questiona e faz com que o professor também tenha a necessidade de buscar soluções para contar para os alunos, senão eles vão ser mal avaliados, vão ser professores defasados e coisa desse tipo. Talvez seja um começo, né? Obrigado. Oi, posso? Bom, gente, Oi, infelizmente, a gente não tem mais tempo para perguntas. Não é para o professor Barbieri, pensando no que o senhor apresentou, que eu achei bem interessante, de educação para a sustentabilidade, eu gostaria de saber se a questão de mudança cultural ela passa, né, como importante quando a gente está pensando em educação para a sustentabilidade, porque, pelo que o senhor falou mesmo, quer dizer, hoje as pessoas, você tem modos de agir, de pensar, de consumir, e essa... Quer dizer, se não tiver essa mudança de cultura, se você consegue trabalhar essa educação para a sustentabilidade, porque hoje não é um assunto que eu acho que ele está crescendo em importância, mas ainda dentro dos cursos de administração, né, pelo que eu tenho acompanhado, ainda não é uma unanimidade, né? Bom, acho que, no limite, a questão implica mudança
mudança cultural e uma mudança no padrão civilizatório, né, vamos dizer assim. Ou seja, uma sociedade começar a pensar de outra maneira, e isso aí passa pelas mudanças individuais, a importância da escola, a importância de uma nova perspectiva das pessoas com relação a elas mesmas, os seus semelhantes, a natureza. Isso leva a uma questão importante que nós não falamos aqui, mas é a necessidade de uma nova ética. Porque aquilo que a gente trabalha nas escolas de administração, a ética nos negócios, a ética empresarial, ela é muito uma ética do ser humano consigo próprio, dentro de um espaço muito limitado, né? E dentro de um período de tempo que é plausível para a administração. Pegue, por exemplo, os nossos cursos, quando falam em longo prazo, estão falando em 5 anos, 10 anos, no máximo. Se for uma usina siderúrgica, talvez chegue a 20 e nunca passa disso. Então, essa escala de tempo é muito imprópria para a gente fazer qualquer tipo de grandes mudanças. E a ética dos negócios trabalha muito com esse ambiente limitado. Tem que começar a pensar como incluir uma preocupação, por exemplo, com as gerações futuras, por exemplo, efetivamente, né? Como pensar na geração presente, mas que não está presente fisicamente. Então, por exemplo, aquele caso rumoroso, né, que deu milhares de artigos acadêmicos, né, sobre a Nike, por exemplo, né, que todo mundo conhece, aquilo não foi provocado pelo pessoal que estava lá sofrendo aquelas práticas indignas de trabalho. Foi gente que estava fora, em outros lugares, que se condoeram, né, tiveram, né, uma visão de preocupado com outras pessoas. Então, a ideia da preocupação com o outro no ambiente da universidade, dos cursos de administração, é sempre o outro que está atuando junto com a gente, é o cliente, é o fornecedor, no máximo a comunidade do entorno. É preciso expandir isso, né? Então, acho que essa mudança de cultura significa, para mim, mudança de valores, criar novas formas de entender o relacionamento do ser humano consigo próprio, com a própria espécie e com as outras, tá certo? Então, essas indicações que estão lá nesses documentos que eu citei, eles falam muito disso, tá certo? De como é importante adquirir valores que sejam capazes de incluir, né, no nosso círculo de amizade outros que não são, digamos assim, aqueles, o próximo imediato, mas a humanidade como um todo, e todos os seres vivos, e a biosfera, né, o nosso planeta inteiro. Sem mudança dessa natureza, nós vamos estar, digamos assim, sempre fazendo coisas parcial. Uma coisa parece boa, faz alguma coisa, melhor daquele jeito do que sem ela, mas não é soluções extremamente boas, né? Todas essas práticas que as organizações fazem, né, que elas se dizem sustentáveis e preenchem relatórios de sustentabilidade, tem equipe o ano inteiro trabalhando com aquilo, ainda contratam empresas de comunicação social para fazer. Aquilo tudo, às vezes, não reflete, tá certo, no nível do trabalhador, daqueles que estão além daquela cúpula que está participando daquilo. Ou, às vezes, algum setor pega mais, outro pega menos. Ou seja, não existe uma mudança, na medida que não há uma mudança significativa na organização como um todo, aquilo fica bastante insatisfatório. Ou seja, aquilo é melhor chamar de relatório de insustentabilidade do que de sustentabilidade, tá? E, sem querer estender muito, eu gostaria só de dizer o seguinte: dentro do conceito de sustentabilidade associado a desenvolvimento sustentável, que vem lá daquela preocupação, relatório Brundtland, por aí afora, a questão cultural é uma questão tão importante que isso suscitou uma série de reuniões no mundo inteiro para discutir o que vinha a ser isso.
E dentro dessa mudança de cultura, né, como fonte de sustentabilidade, duas coisas foram muito trabalhadas. Uma delas são a questão dos valores com vistas a uma nova ética, uma ética para a sustentabilidade, que vai além dessa que nós conhecemos, certo? A gente vem trabalhando lá desde Aristóteles ou até antes dele. E a segunda coisa é a valorização da democracia ativa, como forma de ampliar a participação das pessoas no seu próprio destino. E, com isso, você tem mudança, né? Espera-se que tenha mudanças culturais importantes. Bom, gente, a gente já se estendeu muito, realmente a gente vai ter que fechar essa participação, mas eu acredito que nas palestras, logo após o coffee break, na primeira hora após o almoço, a gente vai ter outras oportunidades de refletir sobre essas questões de como inserir o tema, né, nas nossas escolas de administração, porque todas elas vão trazer as experiências concretas que a gente está tentando desenvolver no âmbito de um projeto que é financiado, né, pela CAPES, e outras experiências significativas de escolas que têm feito um esforço nesse sentido. Então, acredito que isso também nos ajude a pensar em possibilidades no âmbito da prática educacional. Então, estamos todos convidados para desfrutar aí o nosso coffee break e depois continuar com essas experiências no nível da educação. Muito obrigado aos palestrantes e convido a permanecerem aqui para a gente poder desfrutar mais da companhia deles. Obrigado.